Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Pense nisso. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vossos pensamentos. Então, ocupe sempre os seus pensamentos com coisas boas, coisas que sejam louváveis, coisas que vão te trazer paz, que vão te trazer saúde, que vão te trazer alegria, que vão te trazer amor, que vão te trazer vida. Ocupe sempre seus pensamentos com coisas boas, com coisas virtuosas, com coisas que são virtudes e não com coisas que são ruins. Este texto está no livro de Epístolas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então procure sempre ocupar a sua mente, os seus pensamentos com coisas boas, com coisas louváveis. E com estas palavras vamos então começar a nossa leitura de hoje. Vamos ler e também comentar o capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, perfeito? Então esta vai ser a nossa leitura de hoje, mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de prosperidade, de saúde e vida plena para todas as pessoas. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. É de graça para você e é muito valioso para nós. Ok? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. E como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Mas para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no décimo livro, né, que é o segundo livro de Samuel, o décimo livro da nossa Bíblia Sagrada, e vamos fazer a leitura do capítulo 13, né? Lembrando que no capítulo 11, né, nós tivemos aí o adultério de Davi, o pecado de Davi, quando ele adultera ali com uma mulher casada, né, quando ele tem relações ali com uma mulher casada chamada Betseba. E além de ter essa relação, que era uma relação adúltera, né, com essa mulher, ele ainda põe o marido dela, né, para a morte, né, ele envia o marido dela para a morte, ou seja, ele literalmente mandou Urias para a morte, né, e isso desagradou muito a Deus e por ele ter cometido esse pecado, Deus disse ali que a casa dele, a casa de Davi, seria governada então pela espada, pela morte, né? E nós vamos ver no capítulo agora, né, que os irmãos começam ali, né, a fazerem suas maldades, né? Ou seja, os filhos de Davi começam a fazer as suas maldades, ok? Então é exatamente do que nós vamos falar, né? E no capítulo 12, né, nós tivemos ali o primeiro castigo que foi lançado ali sobre Davi, que foi exatamente a morte daquele filho, né, que estava no ventre de Betseba, né, que foi o primeiro filho de Davi com Betseba, que veio a morrer, né, e isso levou Davi a um grande sofrimento, perfeito? Ele sofreu muito pela morte ali do seu filho com Betseba, porque Davi, ele amou Betseba, né, ele era apaixonado, ele amou Betseba. Então, no capítulo 13, né, versículo no capítulo 13 diz assim: E sucedeu depois disso que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Aminon, o filho de Davi, a amava. Ou seja, Aminon, que era filho de Davi, né, foi o primeiro filho de Davi, né, com Ainoar, né, ele amava ali a sua irmã chamada Tamar, que era a irmã de Absalão, né, ou seja, filhos de Abigail. Davi, ou seja, eram irmãos por parte de pai, né? Ou seja, Tamar e Absalão eram irmãos, né, de
de Aminon, né? Enquanto Aminon era filho de Ainoá, Tamar e Absalão eram filhos de Davi com Abigail. Então eles eram irmãos por parte de pai. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem e Aminon considerava difícil para ele fazer algo com ela. Então Aminon, ele era apaixonado, ele nutria uma paixão, um amor, né? Um amor muito forte por Tamar, a sua irmã. Perfeito? Era aquele amor, aquela paixão não correspondida, era aquela paixão, aquele amor platônico, né? Onde ele amava a irmã dele, mas nem ele tinha coragem de dizer para ela que ele a amava. Aminon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. Então, Aminon, ele tinha um amigo. Então, em vez de Aminon ir pelo caminho correto, né, falar com a moça, falar com Tamar, né, falar com seu pai a respeito do seu amor, da sua paixão para com Tamar e pedir, né, para que o rei, no caso, concedesse que ele se casasse ali com Tamar, não. Em vez dele procurar o caminho certo, ele foi procurar o caminho errado. Do que? O caminho da violência, o caminho de violentar Tamar, de estrupar Tamar, de ter Tamar à força, né? Ou seja, aquilo que Deus havia falado para Davi que iria acontecer na sua casa, começa a se concretizar, perfeito? Então, em vez de Aminon procurar o caminho certo, né, ele foi procurar o caminho mais errado, ou seja, buscou ali por um amigo que vai fazer com que ele realize um ato insano, um ato impensado, né? Tudo por causa da sua doença, da sua paixão doentio pela sua própria irmã. Ele disse, por que você está à toa? Então o amigo de Aminon disse ali, porque estás tu sendo o filho do rei magro dia após dia? Não me contarás? E Aminon disse a ele, eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Né? Então Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Abigail, enquanto Aminon era filho de Davi com Ainoá. E Jonadab disse a ele, deita-te na tua cama e faz-te de enfermo, e quando o teu pai vier para te ver, diz a ele, rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Então, aqui, Jonadab aconselha, então, no caso, Aminon, a violentar, a estrupar a sua própria irmã. Ou seja, aquele homem que era um homem astuto, um homem esperto, né? Então, em vez dele mandar, no caso, Aminon fazer a coisa certa, não. Ele vai criar ali uma situação para que Aminon, então, violente e estrupe a sua própria irmã. Versículo 6. Assim Aminon se deitou e se fez de enfermo, e quando o rei veio para o ver, Aminon disse ao rei, rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então, Aminon, então, quando o rei Davi foi lá para visitá-lo, né? Então ele vai pedir para que o rei Davi, então, deixe Tamar e fazer comida para ele. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo, vai agora até a casa do teu irmão Aminon e prepara alimento para ele. Então, conforme Aminon havia pedido para Davi, para que ele enviasse a irmã dele, Tamar, para fazer comida para ele, então o rei Davi assim o fez. Assim Tamar foi à casa do seu irmão Aminon, e ele estava deitado. E ela tomou farinha e a amassou e fez bolos à vista dele e assou os bolos. Então, conforme o rei Davi havia informado, havia pedido para Tamar, ela foi até a casa do seu irmão e lá fez bolo para ele comer. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele. Mas ele se recusou a comê-los. E Aminon disse, retirai de mim todos os homens, e se retiraram todos os homens de diante dele. Então Aminon não quis comer o bolo, né? Primeiro ele mandou que todos os homens ali se retirassem, e eles se retiraram. Só sobrou ali naquele lugar somente Aminon e sua irmã Tamar. E Aminon disse a Tamar, trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão.
E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. Então Amnon pediu para que todos se retirassem dali, ficando somente ele e sua irmã Tamar. E ali ele pediu para que ela levasse os bolos até a cama, né, onde ele estava deitado, né, onde ele estava enfermo. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. Então, quando ela se aproximou, né, para levar os bolos para ele comer, ele a agarrou, né, e pediu para ela ir se deitar com ele, perfeito? E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura, não faça essa loucura comigo. Então, quando Amnon agarrou ela ali, com a intenção de violentá-la, então ela pediu, né, para que ele não fizesse aquilo, né, porque aquela coisa não se devia ser feita, não devia ser feita em Israel, né. Tamanha loucura não deveria ser feita em Israel do irmão violentar a própria irmã. E eu, para onde farei ir minha vergonha, né? E ela pedindo ainda, clamando para que ele não a violentasse. E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Então ela pede, né, para ele ali: olha, não faça isso comigo, pois para onde eu vou enviar a minha vergonha? Eu ficarei tão envergonhada que não vou conseguir mais viver, né? E você será visto como um louco, né, como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negarás a ti. Então ela pediu ali para que ele falasse com o rei, né, pois com certeza o rei não iria negar, né, que Amnon se casasse com sua irmã Tamar, mas não era isso que Amnon tinha no coração. O que ele tinha no coração, que ele queria fazer de fato, era violentar, era estrupar a sua irmã Tamar. Então ela pede aqui: ó, rogo-te, né, não faça isso comigo, né, fale com o rei, que com certeza ele não me negarás a ti. Todavia ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então ele, sendo mais forte, ele não deu atenção a nada que Tamar falava, né? O tanto que Tamar ali pediu, né, clamou, né, para que ele não a violentasse, mas não era isso que ele queria. O que ele queria de fato era violentar ela. Então ele não deu ouvidos às palavras dela, aos pedidos dela, e de fato ele veio e a violentou e se deitou com ela à força. Então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai. Então ele, depois que ele teve relações ali com ela, depois que ele a violentou, então o que que ele fez? Ele odiou a menina, ele odiou Tamar, né? Então o ódio dele foi maior do que o amor que ele nutria por ela, né? E o que que ele fez? Ele mandou ela embora. Depois que ele consumou ali o ato, ele mandou ela ir embora. Versículo 16: Ela disse a ele: Não há motivo, este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então, o fato dele ter violentado ela era um mal menor do que o dele mandar ela ir embora. Então, quando ele a despede, então ele, além de ter desonrado ela, ele não quer, né, manter um relacionamento com ela. Ele a despediu, tirou a sua virgindade, né, tirou a sua honra, né, a envergonhou, e agora ele está mandando ela embora, que é um mal ainda maior do que o fato dele ter, né, tido relações violentas ali com ela. Por quê? Porque se ele assumisse um compromisso com ela, então estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Ele ia falar com o rei, iria falar com o rei Davi, iria pedir o consentimento do rei, o rei iria dar com certeza, não iria negá-la a ele. Então tudo bem, eles poderiam ser marido e mulher, não teria problema nenhum. Agora, quando ele a despede, ele deixa ela desonrada, uma mulher sem virgindade, o que era um mal muito ruim para as mulheres daquela época. Então ele chamou seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. Então ele mandou o servo retirar a sua irmã Tamar da presença dele e trancar a porta depois que ela saísse. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas
eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. Então ela vestia uma túnica colorida, pois ali era um sinal da virgindade das filhas do rei. Perfeito? Itamar pôs cinza sobre sua cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores, que estava vestido, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. Então Tamar ali ela pôs cinza sobre sua cabeça, né? E ali ela rasgou aquela vestimenta de diversas cores que simbolizava a sua virgindade, a sua pureza. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Aminon, teu irmão esteve contigo? Então ela foi para a casa do seu irmão Absalão, né? E lá o seu irmão perguntou para ela se Aminon esteve com ela, né? Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão, não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Versículo 21. Mas quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, ficou muito irado. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, o que Aminon havia feito com sua irmã Tamar, ele ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Aminon, porque Absalão odiou Aminon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. Então o irmão de Tamar, chamado Absalão, ele não falou nem bem nem mal com o seu irmão Aminon, por tudo que ele havia feito ali com sua irmã Tamar. E sucedeu depois de 2 anos com pressa que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Razó, que fica ao lado de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei. Então sucedeu que 2 anos, exatamente 2 anos, né? Então Absalão ele nutriu ali, né, o seu plano de vingança por 2 anos ali contra Aminon, perfeito? E Aminon era um homem ali, como é que fala? Um homem descompromissado, não queria saber de nada, não tinha compromisso com coisa alguma, era um homem que fazia festa, gostava de bebedeira, todas essas coisas, né? Então 2 anos depois do que Aminon havia feito com Tamar, Absalão, então um homem já muito poderoso, então ele convidou todos os seus irmãos, todos os filhos do rei Davi para um banquete em sua casa. E Absalão veio até o rei e disse: agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. Então Absalão foi lá e convidou todos os filhos de Davi para um banquete, e convidou também Davi, né? E o rei disse a Absalão: não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu, todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então Absalão foi lá e convidou o rei Davi também, né? Mas o rei Davi não quis ir, mas abençoou Absalão mesmo assim. Então disse Absalão: se não rogo-te, deixa que o meu irmão Aminon venha conosco, porque Davi ele receava, né? Ele tinha medo que Absalão fizesse algum tipo de vingança, né, contra Aminon pelo que tinha ocorrido com a irmã de Absalão, Tamar, né? Então Davi sempre teve receio, sempre teve medo que Absalão estivesse planejando alguma coisa para tirar a vida do seu filho Aminon. Então disse Absalão: se não rogo-te, deixa que o meu irmão Aminon venha conosco. E o rei disse a ele: porque ele deveria ir contigo. Então Davi tinha esse receio, tinha esse medo, né? Absalão, porém, insistiu com ele para que deixasse Aminon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo: marcai, pois quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser, feri Aminon, então matai-o. Não temais, não vê-lo ordenei eu, sede corajosos e sede valentes. Então Aminon já havia planejado ali tudo, aliás Absalão já havia planejado ali tudo para tirar a vida de Aminon, pois ele não havia esquecido da barbaridade que no caso Aminon havia cometido contra a sua irmã Tamar, perfeito? Então ele já havia ordenado que os servos tirassem a vida de Aminon. E os servos de Absalão fizeram